Boa noite. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É com muita felicidade, muito carinho, que a gente começa a conversa dessa noite, pensando na vida. Pensar a vida é algo muito importante. O termo biologia, até o início do século XIX, ele não existia assim associado. Foi mais tarde. Com Lamarck, com Trevianos, eles juntaram a palavra bio e logos. Antes se chamava de história natural. Então, o século XIX foi o século de definição de inúmeras possibilidades de se estudar a vida. A botânica, que já desde o século XVIII era possibilidade, que desde a antiguidade ocupara a atenção de naturalistas. Se nós pensarmos a química das coisas orgânicas, todas as expressões da vida, sejam elas associadas à medicina que desejava curar, sejam elas associadas à compreensão dos fenômenos da natureza, do século XIX para o século XX, a nossa capacidade de compreendê-los se ampliou incrivelmente. Mas se nós formos lá atrás, no pensamento judaico, nos perguntarmos o que Jesus queria dizer, quando ele disse: eu vim para que todos tenham vida. Se nós sabemos que a vida é algo impossível de se destruir, seja sob o ponto de vista da matéria, que mesmo em se transformando na natureza da sua composição, ela permanece. Lavoisier começou a nos mostrar isso no final do século XVIII, mas os chineses, com seus elementos, que incluíam aqueles elementos gregos, água, terra, fogo e ar, mas também a madeira, o metal, eles nos mostravam que os elementos interagiam entre si, e ao interagirem, eles geravam um movimento de concatenação. E esse movimento de concatenação foi aquele que um dia nos explicou as cadeias alimentares, a influência das temperaturas, do sol, da água, da composição que as moléculas fazem nos materiais, dos átomos que as formam. E isso, sem dúvida, nos decodifica como as coisas são formadas, como os processos são feitos, mas não quem os imaginou, e não para que propósito eles seguem. E se nós olhamos para a natureza fora de nós, nos perguntando que propósitos seguiriam essa ou aquela espécie, esse ou aquele processo, naturalmente a gente olha para dentro e se pergunta: e a minha vida, que atravessa corpos diversos, que a semelhança do chá, que atravessa xícaras diversas, essa xícara chamada corpo carnal vai se quebrar e essa vida vai continuar existindo. Essa vida é essência indestrutível, imortal, imperecível. Mas você nunca entra, à semelhança daquela analogia do Heráclito, filósofo pré-socrático, na mesma água do rio duas vezes. Cada momento da encarnação é um momento. Cada momento do ser que você observa é um momento. Como uma onda no mar, como um calidoscópio, aquele aparelhinho de areia antigo que você olhava, ele compunha paisagens diversas. As paisagens da nossa vida se compõem e decompõem. Então, o que nós chamamos de vida material tem fim e se transfere. Não tem fim porque volta a se reeditar em lugares, em formas diferentes. Mas naquele corpo ele volta para a Terra, ele se separa, os elementos que o compunham se separam, se atomizam, e aquilo ali pareceu parar de existir. Mas o que dava concatenação àquelas formas, o que pensava ali dentro daquele corpo, que demorou 9 meses na barriga da mãe, do papai e da mamãe que juntaram, e formou-se a célula, e a partir daí um projeto de corpo, e esse corpo foi pensado de forma a servir a uma encarnação, junto a um determinado grupo de familiares, a proporcionar reencontros reencarnatórios, para que em momentos específicos da encarnação houvesse certos aprendizados, certas reconciliações, certas continuidades de trabalho. Essa vida que atravessa tudo isso não se perde. Ainda que se caísse aqui uma bomba de hidrogênio, nós sobreviveríamos.
É por isso que no Bhagavad Gita, quando você tem lá o Krishna dialogando com Arjuna, o Krishna disse para ele que era guerreiro: parece que as pessoas estão matando e morrendo, mas, na verdade, ninguém está matando e ninguém está morrendo. As pessoas estão atravessando experiências, são formas de manifestação necessárias para a evolução da alma imortal. Então, a vida não tem fim. Quando você pensa nas simbologias judaicas do começo e do fim, elas são simplesmente uma expressão para um povo que ainda era incapaz de entender a espiral infinita da evolução. Se é teleológico, começa e termina, mas se é espiralado, agrega, sobe infinitamente, e ao subir se unifica, e ao subir aproxima, e ao subir nos mostra a nossa essência. Então, quanto mais a gente viver e experienciar de forma autoconsciente, enquanto espírito imortal, mais a gente vai ter consciência de ser Deus, de ser filho de Deus, e das possibilidades de felicidade que nos aguardam. Mais nós estabeleceremos com o discernimento um ajuste de expectativas em relação a todos os aspectos da vida. E esse ajuste nos impossibilitará a decepção, porque nós compreenderemos o nível em que cada ser está, sentiremos por ele compaixão, enxergaremos nele o futuro das potencialidades que ele já manifesta, teremos capacidade de enxergar, mesmo naquilo que nos parece mais sem futuro, o melhor. E é isso que Deus faz em nós, aproximar a nossa expectativa da expectativa de Deus é o ato de esvaziar-se. A personalidade não se perde. Se a vida é eterna, a personalidade também. Os budistas dizem que a personalidade é um agregado, que na verdade ela é uma ilusão. Nós espíritas concordamos que a sua profissão, o sexo dessa encarnação e das várias encarnações, que sexo é uma coisa que costuma se reproduzir em muitas encarnações sucessivas, a não ser que haja necessidade de mudança. Há espíritos de evolução masculina e espíritos de evolução feminina, ou espíritos em provas mais diversas na sexualidade, né? Mas a sexualidade do corpo ela é transitória. O fato de você ser filho de alguém é transitório. Ser pai de alguém, ser médico, ser advogado, ser professor, ter doutorado. O que você faz não te pertence. É uma ficha de trabalho que você recebeu na Terra. Nesse sentido, realmente, todas as identidades desse nível superficial, terra a terra, elas são ilusórias, elas vão se desfazer. E se a gente se fiar nelas, a gente vai se decepcionar muito. Porque, ao morrer, você pode perceber que sua esposa se case novamente, se esse for o seu desejo e essa foi a experiência necessária para a sua evolução. A sua casa pode ser vendida, a sua juventude não permanecerá. As pessoas que você ama temporariamente se afastarão de você. Então, todo tipo de expectativa de vida baseada nas aparências, ela passa pela experiência da ilusão da morte e da finitude. Para a gente ter alguma segurança dentro do coração, a gente deve buscar essa segurança naquilo que não morre. Então, não tem aquela parte do Eclesiastes que diz para a gente que quanto mais a gente aumenta em saber, mais aumenta em angústia e em sofrimento? Eu diria que esse é o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Mas, às vezes, você tinha um judeu andando lá no meio do deserto, que tinha plena confiança em Yahvé. E esse homem tinha o coração unificado, porque ele ainda não tinha estendido no seu coração as interrogações sobre os reinos da natureza, sobre os destinos da alma, mas ele intuía. O discernimento, que é aquilo que a nossa alma alcança, que a gente começa como mineral, né? Passa pela bactériazinha, chega ao animal, então ao vegetal, depois chega ao animal, e depois a gente chega ao homem. Quando a gente chega ao homem, a gente passa a poder discernir. A gente tem consciência de que a gente evolui. A gente passa a poder ter consciência de que a gente reencarna. O seu cachorro está dormindo lá enquanto você está aqui na reunião, ele não passa por angústia alguma sobre a situação de que um dia ele vai morrer.
Ele não olha no espelho da sua casa para ver se o pelo dele está caindo, se ele está ficando velho. Isso não é uma coisa que passa pela mente dele. Mas a partir do momento que você começou a perceber esse processo de finitude, ao qual os budistas se referem tanto, ao qual a Torá e os evangelhos também se referem, você passa a sofrer. E quando você se torna materialista e começa a analisar que nós somos cercados de vírus, de bactérias, nós passamos pelos processos de oxidação, e nós estamos envelhecendo, se a mente se concentra nisso, ela se torna pessimista, à semelhança das poesias do Augusto dos Anjos enquanto ele estava encarnado. Toda propaganda de remédio que você vê, você imagina que está tendo aquela doença. E se a mente é um pouco mais inteligente, ela começa a pensar na ilusão envolvida em cada momento de felicidade. E se a vida é somente essa vida aqui, essa vida deixa em grande medida de ter sentido. Alguns ainda buscam a plenitude do momento, mas começam a se apegar demais às experiências da terra. Há algo muito bom em não se acreditar em Deus, por um lado, porque, como a maioria das teorias religiosas, elas acreditam em benefícios ou recompensas pelo bem feito, há muitos dos nossos irmãos ateus ou agnósticos que fazem o bem sem esperar nada em recompensa. Vivem a experiência do bem em plenitude, mas a ausência da consciência da imortalidade, ela traz essas pessoas, para os raros momentos de segurança que elas têm na Terra, uma grande insegurança, pela ausência de continuidade. Não basta também entender a reencarnação, a continuidade da vida, os processos, ler Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Pensamento e Vida, sem entender que todos esses 3 livros, o André Luiz está nos falando que, para além do raciocínio que compreende e descreve, é somente o sentimento que nos liga à divindade. São as 2 asas que nós temos que construir. Uma asa é a asa da racionalidade, a outra asa é a asa da intuição, que é acionada pelo sentimento. O que é mais importante? O sentimento. É por isso que o aspecto mais importante do Evangelho qual é? O moral. É por isso que o Espírito Lázaro, ao descrever as etapas de evolução do ser, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz que a etapa mais avançada são os sentimentos. Sentimentos são muito mais do que sensações. As sensações sucederam aos instintos, mas o sentimento é aquilo que se aprimora em nós. O espírito que atravessa a experiência da vida sente a imortalidade. Quando ele sente, é muito diferente de racionalizá-la. A imortalidade, nos diz Emmanuel, ela é a grande dádiva gratuita de Deus. Mas nós temos um direito, o direito de vivê-la plenamente. Então, essa vida plena, ela é representada nas Escrituras Sagradas como estar vivo e viver eternamente. E as Escrituras nos dizem que há pessoas que estão estando vivas, encarnadas, ou ainda assim tenham percebido, a gente pode até ampliar assim, depois da desencarnação, que não morrem, essas pessoas podem estar mortas, porque elas não têm consciência plena do objetivo da imortalidade, de forma a direcioná-lo para uma ação consciente de evolução, de colaboração com a ação do Criador. Aquela frase tão bonita da música do Gladstone Lage, "Sê Deus para eles, quanto Deus é para ti", e ele está se referindo a todos os seres. E outra música diz, "Tu és mais que matéria, que sensação, que instinto e mecânica, não ignores a força que te faz especial, porque na água que corre está a vida de Deus. Na água que você toma, no seu organismo que digere, está a vida de Deus. Você não raciocina para digerir os alimentos. Quando você come, você confia, e o seu organismo digere, pela maior parte da sua vida, de forma perfeita. É a expressão do amor de Deus que cuida de você. A chuva que refresca os animais, o sol que vem e banha todas as coisas de manhã, são tocados de poesia inacessíveis para aqueles que só enxergam os fenômenos da exterioridade, por mais que os admirem. Quando a gente é criança, a gente tem um acesso maior a essas coisas.
Mas, geralmente, quando a gente alcança a racionalidade, a gente deixa de enxergar a beleza desses fenômenos. Quando a gente enxerga isso, a gente começa a entender que cada um daqueles seres que convivem conosco são seres profundamente amados pela divindade e que é nossa tarefa cuidar deles. Essa tarefa é uma tarefa de difusão dos valores que nós já conseguimos filtrar. Todo ser humano, à semelhança da reflexão que nós fazemos para a mediunidade, possui certo potencial anímico. O que é o potencial anímico? Há pessoas que acham que a mediunidade é a fidedignidade do pensamento do desencarnado. Mas não é assim. Todo médium transfere para a mensagem que filtra parte dos seus conteúdos mentais, dos seus sentimentos, do momento que está vivendo. Quanto mais o médium cultiva essa refração da personalidade, que nós chamamos de potencial anímico, que a personalidade, ela atravessa uma série de circunstâncias que nós já nos referimos a elas, transitórias, e elas acabam por nos influenciar. O médium que se dedica a cultivar a alma como um campo, ele cultiva essas qualidades, de forma a ser um bom instrumento. Ora, a analogia serve para a nossa vida. A mediunidade é verossimilhante. Ela transfere, o espírito transfere o que aprendeu e o que filtrou. O médium transfere do espírito, deixando a sua marca naquilo que transfere. Se ele é um médium indisciplinado, se ele tem dentro da sua mente conteúdos que possam refratar demais a mensagem não sai boa. Porque a mensagem mediúnica, que aqui nos serve de analogia, ela é algo que tem que ser aprimorado. Ela é como um diamante a ser polido. É por isso que o Chico escrevia, Doutor Bezerra corrigia, Emmanuel corrigia, aí finalmente saía. Isso aconteceu também com Ivone, com Dona Ivone Pereira. Então, assim, tem aluno meu que chega, essa preguiça a gente tem que vencer em tudo na vida. Tem duas coisas que eu noto que atrapalham muito as pessoas na vida profissional. Não escrever bem o português, que é uma coisa que devia aprender no ensino médio, né? Não dominar a língua na expressão, e depois, na universidade, não aprender a usar computador e usar a ABNT. São coisas que parecem muito bestas, mas que travam as pessoas em momentos diversos. E se a pessoa é preguiçosa, depois ela não consegue vencer aquilo, e às vezes grandes capacidades intelectuais são embotadas pela preguiça. Isso pode ser comparado à encarnação. Quando você encarna, você tem que entrar em certas disciplinas. Você tem que aprender a se movimentar em certo meio. Então, para isso, a gente tem que ser humilde o suficiente para aprender que tipo de mediunidade a gente tem e como a gente pode orientá-la. Em relação à vida, da mesma forma, nós filtramos. Então, assim, o potencial sexual chega a nós e nós o filtramos para cocriarmos nas expressões mais densas em que nós vivemos. Nós sexualizamos o pensamento, nós sublimamos a emoção e o sexo na arte. Nós nos envolvemos com seres humanos que transitoriamente atravessam a nossa vida, experienciamos a experiência da fidelidade para a construção dos laços maiores da emotividade divina, do amor universal, da solidariedade do futuro. Tem um capítulo bastante interessante em Há 2000 anos, quando o Emmanuel chega a Jerusalém, ele estava sendo indicado pelo imperador Tibério, sob a personalidade de Públio Lentulus, com uma função. Ele deveria averiguar a ação de Pôncio Pilatos e, ao mesmo tempo, perceber de que forma havia lá um taumaturgo chamado Jesus de Nazaré que pudesse ir à ilha de Capri, de onde Tibério, o imperador, governava o Império Romano, e pudesse curar o imperador que estava doente. Permaneceu para nós, copiada em diversas versões, portanto, também bastante refratada pelo tempo e por aqueles que copiaram, uma epístola, uma carta, em que o Públio Lentulus descreve Jesus. Bom, quando ele está entrando em Jerusalém junto com Lívia, que era o ponto de equilíbrio da sua afetividade, né? Porque o grande tesouro da vida do Públio Lentulus na vida era a Lívia. Quem nos ama, Viktor Frankl, aquele psicólogo, fala bem disso. Quem nos ama enxerga em nós
potencialidades que nós mesmos não enxergamos. Então, assim, alguém te amar, é muito importante você descobrir a sua profissão. Você amar alguém é muito importante para você se equilibrar na vida. Aquela música do Elton John, You Gotta Love Someone. Amar é muito importante. Mesmo quando aquele ser que você é dedicado a amor, temporariamente ele sai da sua convivência cotidiana. Você tem que transferir essa energia que a psicanálise fala que ela é afetiva, ela é sexual. Quando ela se desequilibra, ela gera em você uma contenção. E para o Emmanuel, que estava reencarnando depois de uma encarnação como Públio Lentulus Sura, de muitos erros, a grande dádiva da vida não era reencarnar de novo como político, não era ser senador novamente, era ter Lívia ao seu lado. E a Lívia era capaz de um discernimento muito importante para a vida humana. Ela era capaz de dizer a verdade racionalmente, respeitosamente, argumentativamente e profundamente, tocando o coração do Públio Lentulus. Quem nos ama profundamente é capaz de nos dizer a verdade, mesmo que essa verdade nos machuque temporariamente. É por isso que a voz dos pais, com frequência, é a voz de Deus. É por isso, né? Então, boa parte do problema da vida do Públio Lentulus na Terra, do sofrimento da vida dele, passa por um momento em que ele prende um jovem chamado Saul e manda bater nele. A Lívia estava entrando com ele em Jerusalém, Saul joga uma pedrinha, essa pedrinha trisca perto da Lívia, ele manda pegar o jovem e bater nele. E a Lívia chama e diz assim, olha, você é um tribuno romano, o nosso direito, ele não condena as pessoas, ele não tortura as pessoas sem que elas sejam julgadas e sem que haja certeza da culpa delas. Basicamente é isso que ela diz em outras palavras. E quando ela diz isso, ela consegue frear o Públio Lentulus. Veja bem, você tem um homem culto, um homem orgulhoso, um homem vaidoso, que é freado pelas palavras de uma mulher. Posteriormente, quando o velho Simeão é chicoteado, a irracionalidade do Sulpício Tarquínios leva aquele homem à morte, e também depois o tronco em que ele chicoteava, o homem cai a sua cabeça e o leva à desencarnação, Lívia se encarrega de comandar os soldados, e a força moral das suas palavras é tal que os soldados a obedecem. Nos diz o Livro dos Espíritos que a evolução dá inflexão tal ao espírito superior que aqueles que lhes são inferiores sentem uma atração irresistível pelo seu efeito magnético. O que significa o seguinte: se você tiver emoção afetiva superior, você consegue equilibrar quem tem emoção afetiva inferior. O seu magnetismo continuado consegue transformar os outros. É nesse sentido que aquela música tão bela do Gladstone Lages, chamada Senhor das Estrelas, ela diz que Jesus despertava anjos nas feras. Pouco tempo atrás, eu vi um documentário bastante interessante. Uma moça, ela era descendente de um negro africano com uma moça que é filha de uma antiga comandante da SS nazista. Não é segredo para ninguém aqui que, enquanto nós estamos aqui, ainda existem grupos neonazistas na Europa. E essa moça, ela cumpre uma função bastante ingrata, mas muito corajosa. Ela tem uma aparência negra, embora seja descendente de alemães, tenha nascido na Alemanha. Toda vez que começa uma manifestação neonazista, ela entra dentro da manifestação e pergunta aos manifestantes, você está protestando contra o quê mesmo? Racionalize isso. O que você quer? Você quer deportar as pessoas que não se parecem com você da Alemanha? Você quer impedir os imigrantes de entrarem na Europa? Você está revoltado contra os muçulmanos, aos quais, indistintamente, você associa a ideia de indisciplina ou, então, de fanatismo religioso? E essas pessoas se sentem profundamente incomodadas. Algumas se irritam, outras, vendo a profunda inteligência da argumentação, começam a dialogar com ela. E ela começou a perceber o seguinte, essas pessoas elegem inimigos imaginários. Raramente elas dialogam com seus inimigos. Tem gente que não gosta de homossexual, criou na cabeça dele isso. Nunca viu um homossexual equilibrado. Ele generaliza, ele é incapaz de discernimento.
Imaginemos que eu vou ao aeroporto de Ezeiza, lá na Argentina, alguém pisa no meu pé. A partir daquele momento, eu fiquei com raiva de todos os argentinos. Isso é uma coisa tão rara entre nós, né? Nunca acontece. Nunca acontece. A gente tem que saber separar. Olha, esse é um muçulmano radical. Esse não. Porque desequilíbrio sexual não é prerrogativa de homossexual. Se fosse assim, vocês não conhecem nenhuma pessoa heterossexual, desequilibrada sexualmente. Não vamos localizar o mal no outro. O mal está em quem vê. Procuremos o bem, porque nós só combatemos o mal em um lugar, dentro de nós. Nós só temos controle ao mal, do mal que está dentro de nós. Tem pessoas que querem impor disciplinas ascéticas aos outros, que são incapazes de impor a si. Quando a pessoa se converte a uma religião, geralmente diz, ó, você tem que rezar tantas coisas, fazer tais coisas, tem que ler tal livro, fazer tal novena, tal, tal. Ela mesma não é capaz de fazer, mas ela projeta esteticamente no outro o santo que ela quer ser. Não existe santidade fora do cotidiano, fora da fraternidade, do amor e da partilha. Fraternidade assim não é real. Fraternidade e caridade é você renunciar ao que te dava exatamente para comer e dar parte a alguém. Então tem que doer um pouco em certa etapa do processo. Embora não doa sempre, tem um momento que é desgaste, que se transforma em menor desgaste pelo amor e com o tempo se torna naturalizável pela capacidade que o amor, continuamente oferecido, no limite, consegue gerar em nós e produzir vida em abundância. Então, essa vida que o amor gera, baseada na esperança e na intuição, que atravessa o raciocínio e vai direto ao céu, subindo se unifica, como dizia o Teilhard de Chardin, ela consegue te fazer, com a sua bioenergia, curar, ela consegue despertar capacidades que você não sabia que tinha, ela consegue te fazer tocar, porque antes você enxergava na sua esposa as potencialidades, a incentivava, ela conseguia fazer algo. A partir daquele momento, daquele núcleo familiar harmonioso que você conseguiu montar, ou mesmo quando você não tem essa bênção aqui na Terra, você começa a amar o seu aluno, e você começa a enxergar nele potencialidades que ele mesmo não enxergava e incentivá-las, e ele então começa a manifestar a vida que está dentro dele. Tem uma forma interessante no ritual shintoísta japonês, eu cresci na arte marcial, né? É uma palavra que é uma Yu, manifeste-se a vida. Quando eles queriam que alguém se curasse, eles diziam, manifeste-se a vida. E quando a vida se manifesta plenamente, quando você, por exemplo, está se sentindo desequilibrado, e você vai para perto da natureza, você alcançou o reino nominal. Então você ganhou a liberdade, inclusive, de pensar no que não presta. Mas quando você se aproxima dos reinos que estão mais próximos de Deus, eles estão vibrando na vibração da natureza, que é mais próxima da origem. Então a gente vai para a floresta, a gente medita lá, Jesus fazia isso, se afastava, a gente alcança um nível. Tem o pessoal que faz origami, né? Que toca o papel, que entrou em contato com a água, que é o dirige vegetal. Você tem o pessoal que faz ikebana, faz o arranjo floral, enquanto está fazendo, está lidando com a água. Tem quem mexa no jardim. Você estava com mágoa de alguém, você começa a fazer um trabalho para servir, você começa a lavar um idoso, aquela água que passa por você, ela vai levando aquela energia negativa. Aquele esforço de vencer o cheiro ruim do cocô do idoso e amar mais do que as aparências exteriores, ele vai te purificando. O tempo não respeita em nós, nos diz o Emmanuel, as edificações que não ajudou a construir. A amizade é efeito de anos e anos, a árvore gigantesca, o baobá, demora muito tempo para se fortificar. Amor, casamento, família são coisas que demandam os anos. E para isso é necessário ter resiliência, flexibilidade, que são características da vida. Lao Tzu, lá no Tao Te Ching, nos diz, tudo que envelhece fica duro. Quando a gente não está perdoando, quando a gente está inflexível, quando a gente está melindrado, a gente está duro. Quando vocês saírem daqui, lá de fora, pisarem aqui no jardim, tem algumas folhas que vão quebrar. São as duras. Endureceram, perderam a capacidade de secretar a seiva e manter-se vivas, ter seiva ainda em si. Jesus diz, eu sou a vara verde. Né?
Então, quando a gente consegue transferir essa seiva, esse vinho, que é a metáfora lá, né, para as veias da gente, quando a gente é repleto de vida. E o que está repleto de vida está repleto de Deus, está em Theos, está entusiasmado, está cheio de energia, está cheio de alegria. E essa alegria, ela não é excludente. Houve o desastre em Nova Orleans, eu sou da Ku Klux Klan, então eu vou juntar dinheiro para quem é branco. Todas as vítimas brancas eu vou ajudar. Com Jesus não é assim. Porque ser branco é uma experiência de uma encarnação. Ser heterossexual é a experiência de uma encarnação. Ser brasileiro e estar aqui tranquilo não está caindo bomba, olha só. É a experiência de uma encarnação. Enquanto nós estamos aqui, há irmãos nossos, presos pelo Estado Islâmico, presos a experiências em que não são vítimas, mas pior ainda, são algozes. Há pessoas que sentem fome e sede, há pessoas que vivem a experiência da morte da criança, sobre a qual elas não podem intervir. Há aqueles que vivem a experiência da revolta com a velhice, da velhice abandonada, do frio e do abandono afetivo, que são maiores do que qualquer experiência de dor material. O abandono das relações de amor, a solidão resultante da morte da família, são experiências muito duras na Terra, para as quais nenhum ser humano pode estar insensível. Nós devemos orar, mesmo no nosso estado de tranquilidade, que hoje em dia vive o Brasil, frente a outros países, devemos orar por aquelas pessoas que sofrem. E por aquelas também que compartilham conosco a experiência cotidiana e passam pela doença incurável, pela morte do filho querido, pela desilusão afetiva. São formas diferentes que os nossos irmãos têm de padecer, e são os nossos irmãos, são extensões também da nossa alma. Então é importante, meus irmãos, que a gente perceba que a noção de vida com Jesus é ligada à noção de generosidade. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então, você tinha uma dificuldade incrível de conviver com a sua sogra em casa. Ela chega às 7 horas da manhã, sai 9 horas da noite da sua casa, fica o dia inteiro lá, manda, mexe no seu banheiro. Aí você queria que ela estivesse bem longe de você. Você vê, Jesus, eu vim para que todos tivessem vida em abundância. Jesus é para todos. A alegria de Jesus era partilhar o pão. Você está vivendo um triângulo amoroso. Você está querendo que a amante do seu marido, ou o contrário também, suma da sua frente. Mas ele veio também para a amante do seu marido. Também para aquele que foi assassino do seu filho. Ele veio para todos. Por isso que eu acho que aquela moça que vai entre a manifestação dos neonazistas, dialogar com eles, já tirou vários de lá, ela tem uma coragem que nos falta. Quantos de nós vamos aos presídios? Quantos de nós ensinamos antropologia, tolerância, convivência, para vencer o fundamentalismo? Quantos de nós contribuímos para o fim da violência contra as mulheres, o fim da violência contra os homossexuais, o fim da perseguição das pessoas mais pobres? Mas se nós estivermos com Jesus, Jesus está do lado dos excluídos. Não podemos nos manter numa elite de intelectuais religiosos. Temos que arregaçar as mãos e oferecermos os nossos dons. Quais são os dons? Se você anda, se você tem raciocínio claro, Emmanuel nos pergunta, quais forças da vida atuam por você? Quando você está parado e pensando, quais forças da vida atuam por você? Porque quando você está tocado do Espírito Santo, você tem ideias para ajudar as pessoas. Você ora e você tem criatividade para a sua casa espírita, você está atento, porque ser bondoso é ser atencioso, e você tem plena vida. Então, para a gente fechar esse tema, naturalmente, a pessoa, às vezes, quer viver mais na terra, está doente, quer se curar. Há uma reflexão muito interessante para todos nós que estamos doentes. Vocês já perceberam como os doentes são egoístas? É estranho pensar assim, né? Vamos pensar lá nas Escrituras. Jesus está ao lado de uma piscina. A crença é que um anjo tocava a água dessa piscina, e quando você entrava na água da piscina, você se curava. E aí tinha um coxo que não conseguia entrar. Toda vez que ele rastejava para entrar, o paralítico, as pessoas empurravam. Cada um queria entrar na água sozinho.
Uma pessoa que está doente, vem no atendimento fraterno, fala só na doença. Ela é incapaz de perceber com frequência, dada a dor que lhe alcança, a circunstância de qualquer pessoa ao redor. Está vivendo uma experiência de sofrimento afetivo. Gente, o egoísmo nos alcança. Você não consegue pensar em outra coisa. A monoideia é a autoobsessão, quando essa autoobsessão não é auxiliada por obsessão externa, e as pessoas se tornam progressivamente egoístas. O desequilíbrio sexual é fruto do egoísmo. O desequilíbrio na alimentação é fruto do egoísmo. A dificuldade econômica da humanidade é fruto do egoísmo. A guerra é fruto do egoísmo. André Luiz nos diz assim: todas as vezes que nós nos sentirmos tentados a acharmos os nossos problemas maiores que os dos outros, tomemos cuidado. Mas, principalmente, todas as vezes que nós nos achemos mais fortes, mais tenazes, mais importantes do que qualquer outra pessoa, é hora de entrar dentro de si e afastar a ilusão. Ilusão é supor existente alguma coisa que é inexistente. Mas todos nós temos vida. E essa vida é abundante. Quando uma pedra recebe uma rajada de vento, ela não gripa, gripa. Mas você, que é biológico corporalmente, é habitado por um perispírito, que responde por um espírito, então você não é uma pedra. Você não é inerte, portanto você adoece. Se você tiver mágoa de alguém, você somatiza no corpo a doença naquele lugar. Se você tiver culpa da vida passada, você somatiza aquela culpa como doença. É frágil. Hoje você está na reunião orando, então você está tranquilo. Se a sua mente se perturba, você pode adoecer. Por que nós gripamos? Porque o vírus influenza está por todo lado, né? Nós gripamos quando nós nos deixamos abalar emocionalmente. Tanto assim que muita gente perto da gente não gripa. A imunidade é muito sensível às emoções. Então, são sentimentos que movem as energias que nos circundam, produzindo em nós os mais diversos aspectos. Quando é perispírito, sem corpo físico, ele somatiza no perispírito dele o aspecto do que ele sente. Então, ele não consegue esconder. O aspecto dele é horrendo, a forma que no passado se descrevia os demônios, porque ele expressa em si como um espírito de forma mais imediata, dada a plasticidade da matéria sutil, assim chamando, na ausência de terminologia melhor, da matéria perispiritual, ali ele projeta imediatamente. Tanto assim que na mediúnica, às vezes você dialoga com o espírito que desencarnou sob as chamas, ele acha por 30, 40 anos, dada a prisão mental que ele fica naquela imagem, naquela monoideia, que ainda está vivendo aquela experiência. E quando você ora e tudo mais, e ele modifica a concepção, aquele perispírito vai se transformando com a ajuda, lógico, dos espíritos amigos, mas no corpo físico isso demandará um certo tempo, a não ser que haja uma interferência mediúnica, espiritual, por efeitos físicos, bioenergia, daí por diante. Quando essa interferência ocorre, geralmente é para incentivar alguém também a mudar um sentimento. Porque uma coisa é certa, se o seu corpo for curado, ele vai morrer um dia. A doença não tem nada a ver com a hora da morte. Eu conheço gente muito saudável que desencarna no outro dia, assim. E conheço gente doente por 40 anos. E às vezes quem cuida dele morre antes. E às vezes o médico vai antes. Então, para que curar o corpo? Para servir. Quando o corpo serve a algum objetivo. Emmanuel nos ensina a nos perguntarmos: por que estou vivo? A que serve a minha vida? O que sou para as pessoas? Para que uso as energias e as forças que passam por mim? Quando isso acontece, com frequência, na casa espírita, no trabalho de mediunidade de cura, quando você consegue fazer a pessoa raciocinar, qual o sentido da minha vida? A minha esposa, a esposa desencarnou. Então, a partir de agora, qual o sentido da minha vida? Meus filhos saíram de casa. Qual o sentido da minha vida? Se você não dá o sentido, quem pensou isso bem foi o Frankl, Viktor Frankl. A família foi dizimada no campo de concentração.
Então ele tinha que pensar num sentido. Se você tem um sentido, você tem que fazer. Todo cristão tem um sentido. Ainda que perca todas as coisas materiais, Jesus nos dá um sentido. Esse sentido é de vida. E esse sentido é de vida em abundância e em partilha. Jesus é partilha. Portanto, somos convidados a vencer todo e qualquer egoísmo que ainda reste em nós, orando por quem nos faz o mal, orando por quem nos deve dinheiro, orando por quem nos trai efetivamente, enxergando para além das convenções, das vantagens e desvantagens, da saúde e da doença, aparentes, aquilo que não enferruja, aquilo que não perece. Porque aí, se o nosso valor for esse, a gente vai ter a consciência da imortalidade. Então, mesmo que você esteja caminhando para o cadafalso, a sua mente estará tranquila. Diante dessa mente tranquila, os piores monstros se desvanecerão. Conta-se que no passado, o Bonzo Itakuan, no Japão do século XVII, deitou o seu pescoço sobre uma pedra para que se cortasse, de forma absolutamente dócil, porque não havia alternativa para ele a não ser executado. Mas ele tinha tanta consciência da imortalidade da vida que a espada se quebrou ao tocar o seu pescoço. Essas histórias são muito comuns porque, nos grandes homens da antiguidade, porque toda a convicção que você mantém dentro de você se concretiza no exterior. Portanto, a vida e o corpo nos servem temporariamente. Desaparecida a necessidade, não nos apeguemos. O corpo vai envelhecer e, a semelhança de uma sintonia que desafina no final, nós adoeceremos, começaremos a perder viço fisicamente, para que possamos, à semelhança da lagarta que entra num casulo, ganharmos asas para alçarmos o voo da imortalidade, até que o Senhor nos permita novamente vivermos novas experiências transitórias para alcançarmos aquilo que não é transitório, aquilo que é eterno, aquilo que é indestrutível, a vida. E Jesus nos abençoe.